Bom dia, BBG. A graça e a paz de Jesus. Confesso, estou nervoso sim, né? Quem não? Talvez a início seja igual carro velho, vai dar umas engasgadas, mas vai pegar até o final, pega. Muito feliz, graças a Deus, agradecido ao pastor Bruno por essa oportunidade, por essa confiança de estar aqui em cima e ter esse papel de expor fielmente as Escrituras, de trazer tudo que está aqui dentro para os nossos corações. Entender que é o que a Bíblia diz, é o que a palavra diz, é o que Jesus quer falar conosco nesta manhã. Não vem da minha cabeça, não vem daquilo que eu vivi, mas vem das Escrituras, da santa palavra de Deus. E eu quero compartilhar um texto com os irmãos, que está em Mateus capítulo 16, do versículo 13 ao versículo 20. Nós temos vivido grandes experiências aqui nesta casa. Sexta-feira para sábado foi prova disso, uma vigília maravilhosa, onde nós nos alegramos com os irmãos. Era 5 horas da manhã, tinha gente pulando ainda, tinha gente dançando, gente indo sorrindo. Quem encontrou a gente aí no trânsito, achou que a gente estava vindo de uma balada, mas não, a gente estava vindo da vigília, de tanta alegria que a gente tinha de estar aqui neste lugar e ouvir a palavra do Senhor. Mateus capítulo 16, versículo 13 ao versículo 20, pode acompanhar aqui também no telão, nos diz assim a palavra do Senhor. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Então advertiu os seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Amém? Louvado seja o Senhor por sua palavra. Quero ministrar nesta manhã, expor nesta manhã, o fundamento da igreja. Jesus, o fundamento da igreja. Esse texto tem ardido em meu coração nesses últimos domingos, e principalmente no último domingo, com a mensagem do pastor sobre dispersos, sobre o pouco de desvio da igreja, de dispersão da igreja. E essa palavra ardeu no meu coração, e logo em seguida ele fez o convite, e imediatamente é essa mensagem que eu quero expor aos irmãos. A vida, a nossa vida e a vida também como igreja, porque elas se unem, ela nos gera alguns medos, ela nos gera algumas dúvidas. Se nós voltarmos um pouco em 2 capítulos anteriores a este texto que nós lemos, nós vamos ver algumas situações que os discípulos, ou quem estava próximo de Jesus, estava sofrendo. Nós vemos no capítulo 14 de Mateus a morte de João Batista. Por ele dizer a verdade, por ele comunicar a verdade e não abrir mão disso, foi decapitado. E nós olhamos e diz: como se está próximo de Jesus? Como se é a igreja do Senhor? Sim, nós somos a igreja do Senhor e estamos vulneráveis a esse tipo de coisa. Então, isso às vezes gera medo em nós. Eu já me perguntei e já fiz orações a Deus, dizendo: Deus, eu não sei. Porque Pedro, certa vez disse que estaria com Jesus até a morte. Mas no momento em que a coisa apertou, então eu não sei se naquele momento, Senhor, o meu coração é que eu não negaria, e que eu morreria
por essa verdade. Mas uma coisa é eu dizer e uma coisa é viver o momento. Então a vida gera medo. O povo está no deserto, agora não tem como alimentar, mas Jesus faz a multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus cura a mulher Ciro-fenícia, cura a filha da mulher Ciro-fenícia. Jesus realiza alguns milagres. Ainda tem, fora os medos, as dificuldades, ainda tem uns fariseus para ficar questionando Jesus a respeito da sua autenticidade, da sua autoridade, de quem ele realmente é. Então essas questões vão nos trazendo medo, às vezes insegurança, mas há uma declaração aqui de Jesus que faz o nosso coração ser fortalecido. Há uma declaração aqui de Jesus, neste texto que nós lemos, que faz o nosso coração se encher de esperança, que faz o medo ir embora e confiarmos na sua declaração, e confiarmos naquele quem Ele é, e isso nos faz se sentirmos seguros por Cristo. Nós vemos esse contexto. Jesus sai de uma cidade, vai se achegando a Cesareia de Filipe, uma cidade completamente pagã, gentílica. Lá eram oferecidos cultos a Baal, ao deus Pan. Então Jesus está saindo de uma cidade, entrando numa cidade gentílica, saindo de Israel, entrando numa cidade gentílica, uma cidade pagã. Alguns estudiosos vão dizer que é uma bela paisagem, aquele lugar, coberto de neve a maior parte do ano. E Jesus vai fazer uma pergunta aos discípulos. Ele vai dizer: quem estão dizendo que é o Filho do Homem? Pergunta aos seus discípulos: quem estão dizendo que é o Filho do Homem? E eles respondem. Alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Uma coisa clara aqui é que há uma confusão a respeito de quem é Jesus. E ainda permanece. Essa confusão ainda permanece a respeito de quem é Jesus. É um moralista? É um gênio? É um sábio? É um guru? É um revolucionário? Ainda há muitas definições a respeito de Jesus. Mas Jesus vira para os seus discípulos e diz: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Agora eu quero saber o que vocês acham de mim. Vocês já estão andando um tempo comigo, já estão vendo alguns milagres. Quem eu sou para vocês? E como nós lemos os evangelhos, os Atos, e vemos como Pedro é sempre o que se atira na frente, é sempre aquele camarada impetuoso. Ele pergunta aos discípulos, mas Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro, com certeza, nessa hora ficou muito feliz de poder ter dado essa declaração. E Jesus disse: feliz és tu. Nessa hora, acredito que ele tenha se enchido mais ainda. Mas aí Jesus vem e diz: filho de Jonas, tu é carnal, a tua ascendência é humilde. Não foi carne, não foi o teu esforço que te revelou, mas o meu Pai que estás no céu. E aí então, Jesus dá a declaração em que a igreja é firmada. Jesus emite a declaração que perpetua e vai continuar por toda a nossa vida e a vida da igreja. Jesus diz a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa foi a declaração para Pedro e os discípulos, e hoje eu quero expor 4 afirmações que Jesus faz para a sua igreja. 4 afirmações que nessa declaração nós podemos expor e nos trazer confiança, e nos trazer paz, nos trazer firmeza em tudo que nós vamos realizar neste lugar como igreja do Senhor. A primeira afirmação é que Ele é o fundamento da igreja. Esta é a primeira declaração. Há uma discussão que já vem de muito tempo sobre quem é o fundamento da igreja, se é Pedro, se é Cristo. O jogo de palavras aqui deixa isso um pouco confuso,
Mas, quando nós vamos ao original, quando Jesus diz, tu és Pedro, ele está dizendo, tu és Petros, fragmento de rocha. E ele diz, e sobre esta pedra, e no original, na raiz do grego, está dizendo rocha. Está dizendo que Pedro é um fragmento da rocha. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. No português, nós usamos a palavra essa, para dizer algo que está longe de nós. E usamos a palavra esta, para dizer algo que está próximo de nós ou em nós. Então Jesus está dizendo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então Jesus é o fundamento da igreja. Como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, porque ninguém pode colocar outro alicerce, além do que já está exposto, que é Jesus Cristo. Jesus é o fundamento da igreja. Só que há alguns perigos quando esse fundamento é trocado. Quando se troca o fundamento, quando a construção se baseia em algo que não é Cristo, há alguns riscos, há algumas consequências. Podemos cair numa relação comercial com Deus. Quando tiramos Cristo da base, nós começamos a tratar Deus numa relação comercial. Eu te busco para você me dar. Eu faço para obter. Eu oro mais para conseguir mais. Jejuo mais para conseguir mais. Dou mais dinheiro para ter mais dinheiro. E aí o homem começa a tomar lugar do centro e Jesus sai. O antropocentrismo, teologias por aí, que tem destruído algumas denominações, congregações, porque o homem está no centro. Jesus já não é mais o fundamento. Começa-se uma troca. Nós aqui estamos em um movimento de algumas reformas. É muito legal quando o pastor diz, ajude a igreja. Ajude. Sabe por quê? Porque sabe o que você vai ganhar? Nada. Porque nós não ajudamos para ganhar, nós ajudamos porque já recebemos do Senhor. Por que eu faço? Porque eu já recebi do Senhor. Eu não faço para receber, eu faço porque eu já recebi. Este é o fundamento sobre o qual a igreja está fundada. Nós fazemos boas obras porque já fomos salvos no Senhor. Porque às vezes nós caímos nessa, né? Nossa, hoje eu orei 1 hora seguida. Hoje tem que estar tudo ao meu favor. Mas se nós lermos as Escrituras, vamos ver que não é bem assim. Nós não somos o centro. Nós não somos o ponto fraco de Deus. Cristo é o fundamento da igreja. Caímos também num materialismo. Queremos não mais o céu. A terra já está muito boa para a gente ir ao céu. O que tem aqui já satisfaz. Engano. Engano. Nós queremos nos orgulhar da marca da roupa que vestimos, sendo que a roupa que nos veste cobre a nossa vergonha. E isso é motivo de vergonha e não de orgulho. Nós usamos os nossos bens para nos orgulharmos, sendo que todos nós somos encontrados como pecadores. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós carecemos de Jesus. Carecemos dessa graça, dessa misericórdia, deste amor, desta bondade. Todos nós estamos na mesma posição diante de Deus. E quando se começa esse humanismo, esse materialismo, acaba caindo no ceticismo. Porque você está tão cheio das coisas da terra, estamos tão cheios das coisas da terra, que o céu não nos preenche, não nos apetece. E aí paramos de acreditar em Deus para acreditar em nós mesmos. Para acreditar que eu sou, que eu posso, que eu consigo. Deveríamos fazer a pergunta: por que queremos o céu? Por que queremos ir ao céu? Por medo de ir para o inferno? Há uma frase que eu li
no livro História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, não vou me lembrar o nome, era uma mulher que orava dizendo: Senhor, se eu te servir, por medo de ir para o inferno, manda-me para lá. Senhor, se eu te servir, porque eu quero as maravilhas do céu, me exclua do paraíso. Mas Senhor, se eu te servir somente por quem tu és, não escondas de mim a tua face. Esse é o nosso desejo. É Jesus, é o Cristo ressurreto. Ele é o fundamento da igreja. Há uma frase bem interessante de Augusto Nicodemos que ele diz: parem de vir a Cristo para subir na vida. O símbolo do cristianismo é uma cruz e não uma escada. Não vamos a Cristo para ser ricos. Nós vamos a Cristo porque dependemos dele, da sua salvação, do seu amor, da sua graça. Por isso nós nos aproximamos a esse trono da graça com ousadia, para receber juízo, não para receber graça de Deus. Há alguns teólogos que brincam com essa teologia coaching, e eles chegam a dizer que o diabo foi o primeiro coach. Porque lá no jardim, o diabo diz: tem um negocinho aqui, que você vai ficar, equiparado, depende de você. Você é o centro. Aí o diabo vai tentar Jesus também. Jesus, lança-te daqui. Faz um espetáculo. Nós não somos o centro, Ele é o centro. Cristo é o centro da igreja, o fundamento da igreja. Qual que era a pregação? João Batista vem pregando dizendo: arrependam-se. Arrependam-se porque é chegado o reino de Deus. Vem Paulo está numa cadeia, terremoto acontece, o carcereiro vê toda aquela situação, fica temeroso, pergunta: o que eu tenho que fazer? Paulo diz: creia em Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Creia no Senhor Jesus Cristo. É a pregação de Pedro. Arrependam-se. Arrependam-se, creiam em Cristo. E além de salvar você, vai salvar ainda a sua família. Martinho Lutero diz: qualquer ensinamento que não se enquadre dentro das Escrituras deve ser rejeitado, ainda que faça chover milagres todos os dias. Qualquer ensinamento que não se enquadre dentro das Escrituras deve ser rejeitado, ainda que faça chover milagres todos os dias. Porque tem se trocado o fundamento e tem a busca agora por trocas, como cura, como prosperidade. Cura é bom, cura é maravilhoso. Eu e minha esposa estamos passando num processo e precisamos da cura do Senhor. Mas como nós acreditamos que Ele é bom, fiel, bondoso, nos dará conforme a sua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. E a minha confiança tem que ser tamanha nele, de que o que Ele me der, eu estou feliz, porque Ele sabe o que eu preciso. E eu não sei o que pedir. Essa deve ser a nossa confiança. E às vezes uma pergunta surge: e se a PIBG, eu sempre falo, para quem está comigo, minha família, minha mãe veio para cá porque eu disse: mãe, eu estou realizado naquele lugar, eu estou muito feliz, é uma alegria, é uma família, é muito gostoso. E aí eu fiz tipo Operação Natanael: vem ver. E aí elas viram e ficaram, porque algo grandioso está acontecendo aqui, é maravilhoso estar aqui. Mas o que me segura aqui é Cristo. Cristo é o centro desse lugar. Todas as atividades são por causa de Cristo. Tudo que fazemos é por causa de Cristo. O louvor faz o louvor para Cristo. Quem está no estacionamento coordena os carros para Cristo. As professoras da escola, das crianças, para Cristo.
tudo é para Cristo. Porque Ele é o nosso fundamento. A igreja está construída sobre Jesus Cristo. E se tudo isso fosse tirado da gente, será que nós permaneceríamos fiéis a Cristo? Será que se todas as atividades da PIBG fossem encerradas por um ofício do governo, será que permaneceríamos sendo igreja? Será que o nosso coração está em Cristo, ou nas atividades, ou na posição, ou no status que nós carregamos aqui dentro? Ou se realmente nós servimos porque entendemos que servimos a Cristo, que servimos a igreja de Jesus Cristo. Se tudo da nossa vida fosse tirado, nós permaneceríamos em Cristo? Ou a nossa fé está baseada naquilo que Cristo me deu e não naquilo que Cristo é? É uma reflexão que temos que fazer todos os dias, para que nós não percamos o foco, não nos desviemos dessa verdade. A segunda afirmação de Jesus é que Ele é o edificador da igreja. Sobre esta pedra edificarei. Jesus é quem edifica a igreja, é quem a faz crescer. Os trabalhos são legais, são muito legais. Estar envolvido é muito gostoso. Mas quem acrescenta pessoas a este lugar é Jesus. Jesus, certa vez com seus discípulos, deu uma instrução de oração para eles. Em Mateus capítulo 9, 38, diz: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores. Quem envia é Ele. Pela sua graça, Ele permitiu que nós pudéssemos cooperar com o reino dEle, com essa obra maravilhosa. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6, há uma discussão entre a igreja. Uns estão dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. E um orgulho está crescendo dentro do coração dos irmãos. Até que Paulo escreve e diz: eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi o próprio Deus. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com o outro. Tem a ver com o próprio Deus, que edifica a igreja. Atos capítulo 2, a partir do versículo 42, nós vamos ver a igreja primitiva. Vai dizer no versículo 47 que eles, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. O Senhor acrescentava. O Senhor é o edificador da igreja. Terceira afirmação que Jesus faz nessa declaração: Ele é o dono da igreja. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele é o dono da igreja. Ele não é como um fundador que funda e um dia morre, os filhos assumem, os filhos dos filhos assumem, os netos, bisnetos assumem e vai modificando a cara daquele edifício. Não. Jesus, Ele é o dono e Ele está vivo. Ele é o dono da igreja e Ele está vivo. Por isso que a igreja ainda é conduzida e será até o último dia por Cristo. É Ele quem manda, é Ele quem guarda, é Ele quem fortalece, é Ele quem edifica. No mundo corporativo nós temos a mania de dizer: tem que olhar com cara de dono. Ouço muito isso do meu chefe: tem que olhar com cara de dono. Por quê? Porque o dono sempre zela, sempre cuida. E Jesus é o dono. Jesus é o dono da igreja. A igreja é do Senhor. E aqui, a última declaração, a última afirmação de Jesus é: e as portas do Hades, ou as portas do inferno, não prevalecerão contra a igreja. Jesus é maravilhoso, irmãos. Ainda que queiram negar, não tem como. Porque nós estamos em 2023 anos depois de quem? Creia ou não, nós estamos em 2023 depois de Cristo. Porque a história foi uma antes dele e a história é outra depois dele. Ele é um marco da história.
E quando ele dá essa declaração, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, aqui há portas do Hades, trazendo um significado de submundo, da morte, a morte, todos os poderes do mal, o diabo, Satanás, mas especificamente a morte, diz que não poderia conter a igreja do Senhor. Nós temos cantado muito esse hino ultimamente, e quando toca eu olho para Bruno e falo, me segura que eu vou ser arrebatado agora, eu vou subir, porque é maravilhoso cantar que a perseguição, o Coliseu, nada pode parar a igreja do Senhor. E por que nada pode parar a igreja? Porque a igreja é do Senhor. Não é porque ela é boa, não é porque ela é forte, não, é porque é dele e ele cuida da igreja dele. Porque ele fez uma promessa e ele zela por cumprir essa promessa. Por isso a igreja não pode parar. O nosso último inimigo é a morte. Todos passaremos pela morte. Todos aqui um dia enfrentaremos a morte, a não ser que aconteça. Mas todos nós enfrentaremos a morte. A morte é o nosso último inimigo. E lembra dos joguinhos de videogame, que o último é sempre mais difícil? O chefão é sempre mais difícil, mas Jesus já venceu o chefão. Jesus já nos deu vitória sobre o chefão. Nós já iniciamos a tela com a certeza que o chefão já foi derrotado. Jesus, capítulo 11 de João, versículo 25, 26, diz, disse-lhes Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. E ainda ele faz a pergunta, crê tu isto? Você crê, irmão? Que quem crê nele, nunca morrerá. Nunca morrerá. Nunca morrerá. Um dia a porta bateu na porta de Jesus. Naquela sexta-feira, mais ou menos às 3 horas da tarde, a morte encontrou com Cristo. Talvez fecharam as portas e Cristo lá dentro. Mas as portas do inferno tiveram que abrir novamente para ele sair. Porque ela não teve o poder de segurá-lo. Ela não teve o poder de contê-lo. O apóstolo Paulo vai escrever em 1 Coríntios 15, no 54, dizendo, quando porém o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte? A sua vitória. Onde está a morte? O seu aguilhão. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Tragada foi a morte pela vitória. Jesus venceu a morte. Primeira carta de João 3,8 diz, aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, para que o Filho de Deus se manifestou? Para destruir as obras do diabo. Hebreus 2, 14 e 15. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Não precisamos temer a morte, ela só é uma passagem para a nossa vida com Jesus. Colossenses 2, 14 e 15 diz, e cancelou a escrita de dívida. Estudando esse texto, eu vi que antigamente para se cancelar uma dívida,
Eles colocavam essa dívida numa tábua de madeira e pregava no centro dessa dívida um prego. E esse prego foi lá na mão de Jesus e cancelou a nossa dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre ele na cruz. Paulo, escrevendo na igreja de Colossos, vai dizer que ele despojou. O ambiente aqui é romano, e quando um general romano vencia uma cidade, ele fazia questão de pegar o líder daquela cidade, despojá-lo, despí-lo e caminhar com ele em praça pública. O termo que Paulo está usando é esse. Tendo despojado potestades e principados, fez deles um espetáculo público. Romanos 8, 35, 39 diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, perseguição, ou fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada nos separará do amor de Deus, nem a morte. Filipenses 1, 21, Paulo diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. O morrer é lucro. Como que ameaça uma pessoa dessa? Vou te matar. Se eu ficar vivo, é Cristo comigo na terra. E se eu morrer, é Cristo comigo no céu. Então, como que para? E essa é a certeza da igreja. Por que não tem como parar a igreja? Porque ela tem certeza da sua vida eterna, que é Cristo Jesus. Por que a morte não nos amedronta? Porque nós cremos numa vida que nos levará a perto de Cristo e para sempre. Nada pode parar a igreja, nem mesmo a morte. E encerrando, meus irmãos, é lindo essa afirmação de Jesus, mas só ficou nessa afirmação? Não. Ficou exemplos de que essa afirmação é verdadeira e que Jesus cumpre a sua promessa, cumpre a sua palavra. Em Atos dos Apóstolos nós vamos ver quantas coisas aconteceram em que Jesus confirmou tudo isso que ele disse. Atos capítulo 2, Pedro vai pregar. 3.000 almas se rendem ao Senhor. Por quê? Porque a pregação de Pedro foi o Cristo ressurreto. Pedro termina a sua pregação e eles dizem: e agora o que faremos? Arrependam-se e creiam em Jesus Cristo, e vocês serão salvos. Nós vemos a unidade da igreja. Nós vemos que a igreja crescia, se unia, ninguém tinha mais que o outro, todo mundo era junto, uma alegria. A igreja caiu na graça do povo. Que sejamos esta igreja, não a igreja da cidade, mas a igreja para a cidade. Nós vemos cura, nós vemos a sombra de Pedro, nós vemos um fervor da igreja, os discípulos, apóstolos apanhando, mas saindo felizes, alegres. Quantas coisas aconteceram e nada pôde parar a igreja. Estevão está sendo apedrejado, mas os seus olhos estão para o alto e ele está vendo Cristo. Porque nada pode parar a igreja do Senhor. Nós vamos ver a igreja crescendo. Nós vamos ver Pedro amarrado a 2 soldados, preso a 2 soldados, um de cada lado. Nem era necessário, era apenas um. 2 soldados estão com Pedro amarrado. O anjo desce lá na cadeia
E se fosse eu, talvez o anjo ia para me consolar. Para de chorar, meu filho. Para de chorar, não se desespera não, não vai morrer não. Mas como era Pedro, o anjo chegou lá e Pedro estava dormindo. Teve que tocar do lado de Pedro e diz: acorda, vamos sair. Por que tudo isso acontecendo? Porque Jesus é o dono da igreja. Paulo passa por uma mulher e uma mulher diz: eis aí um homem de Deus. Era mentira? Não, era uma verdade. Mas Paulo reconhece que o espírito que está sobre ela é um espírito de adivinhação, repreende ela, é preso por causa disso. E aí você vai encontrar Paulo reclamando? Não, à meia-noite Paulo e Silas louvando ao Senhor e um terremoto acontece, eles são libertos da cadeia. Nada para a igreja do Senhor. Eutico está na janela ouvindo uma mensagem, cai, morre. Paulo diz: o menino está dormindo, levanta. Todas essas coisas acontecem, continuam acontecendo, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nada irá parar a igreja do Senhor. Dos maiores perseguidores da igreja, ninguém pode parar. Nenhuma ideologia pode parar. Nenhum presidente do governo, seja lá de quem for, pode parar a igreja do Senhor. Não tenhamos medo, não tenhamos receio, porque com eles está um braço de carne, mas conosco está o braço do Senhor. Nada vai parar a igreja do Senhor. Coroas e tronos podem se levantar e podem perecer, mas a igreja do Senhor permanecerá inabalável. Não por nossa causa, não porque somos bons, não porque temos, não. É porque essa igreja é dele, é ele quem cuida, ele é o fundamento, ele é o edificador, ele é o dono da igreja. E a sua última promessa, e a morte, o último inimigo, não poderá vencê-la. Amém? Deixa eu orar por você. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, em respeito ao Senhor, que é digno de toda a honra e glória. Pai, graças te damos, ó Senhor Deus. Graças te damos por este momento. Graças te damos por essa oportunidade. Graças te damos por sua palavra, que é fiel, que é poderosa. Graças te damos pelo Senhor, que cuida de nós, que cuida da sua igreja, que a fortalece, que a edifica, que a guarda, que a livra. Graças te damos, ó Pai, porque tem permitido vivermos coisas maravilhosas ao seu lado. Graças te damos pela PIBG. Graças te damos pelo pastor da PIBG. Graças te damos pelos irmãos que aqui encontramos, ó Pai, porque eles tornam a nossa caminhada mais leve. Graças te damos, ó Deus querido, pela vida, pelo Espírito Santo que nos conduz. Graças te damos, ó Pai, porque tragada foi a morte na vitória, e não temos mais medo. Nós só estamos aguardando o dia em que nos encontraremos com o Senhor e viveremos para sempre ao seu lado. Graças nós te damos, ó Pai, e agradeço em nome de Jesus. Amém.